Olá pessoal, estamos iniciando uma série de vídeos sobre a Síndrome do Pânico. E para a primeira entrevista, chamamos o psicólogo Alcides Guerra, uma pessoa que me ajudou a lidar com a Síndrome do Pânico nos últimos anos. Alcides, muito obrigado pela sua presença. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: o que é essa síndrome que tanto gera medo nas pessoas? Bom, a síndrome do pânico, ela é uma crise de ansiedade assim súbita e muito forte, e que acaba, pelo fato da pessoa não saber o que está acontecendo, ela fica muito apavorada, né? Então, quais são os sintomas que essa crise forte de ansiedade desencadeia na pessoa? O coração acelera muito, e, e dá uma sensação assim de asfixia, de falta de ar, que a pessoa interpreta assim como se ela estivesse tendo um infarto. Então, além disso, a pessoa tem enjoo, tem sensações ruins, assim, gastrointestinais, nó na garganta, boca seca, tontura. A tontura leva a pessoa a achar que ela vai desmaiar. Ela tem tremores, né? As mãos ficam muito frias e dá até sensações esquisitas, assim, como se é, é, a pessoa tivesse tendo um AVC. Ela acha que ela está tendo um AVC, porque dá formigamento, dá amortecimento, assim, principalmente nas mãos, dá calorão, a pessoa começa a suar. Depois da primeira crise, a tendência é a pessoa assim procurar vários especialistas, né? Cardiologista, neurologista, endocrinologista, para entender o que está acontecendo. E, e daí a pessoa fica com aquele medo assim de que, puxa, quando que eu vou ter uma outra crise? Será que eu vou ter? Será que naquele lugar que eu já fui vai acontecer de novo? Então aí começa uma reação assim de que a gente chama de ansiedade antecipatória, né? Que a pessoa passa a ficar assim com uma insegurança assim constante, né? Achando que aquilo vai acontecer de novo e isso começa a atrapalhar a rotina da pessoa. Ela não consegue fazer as coisas normais do dia a dia, né? Em casa, no trabalho, e daí ela passa assim a querer não sair de casa ou sair sempre acompanhada, né? Que é o que a gente chama de esquiva. Então, se a pessoa assim ela foge das situações, ela vai tendo um sentimento assim de fracasso, né? E a pessoa se sente desmoralizada, assim, ela acha que ela não consegue mais lidar com aquilo, ela se sente assim impotente. Então essas crises elas podem acontecer assim de forma espontânea, às vezes até de noite, né? Daí a pessoa não entende o que está acontecendo, mas pode acontecer também devido a grandes mudanças que a pessoa tem na vida, né? Então, se a pessoa teve uma perda de um ente querido, uma separação difícil, se a pessoa ficou desempregada ou ela teve assim uma tragédia, né? Um acidente, uma enchente, alguma coisa grave acontece, então ela fica mais suscetível a ter as crises, né? Às vezes a pessoa experimenta alguma droga, né? Que ela não estava acostumada, ela está sujeita a ter crises, né? Você comentou muito em relação à ansiedade. Até que ponto a ansiedade ela é natural e que ponto ela se torna patológica e essa ansiedade se agrava e se torna uma síndrome do pânico? Bom, então inicialmente é importante a gente falar sobre o que é a ansiedade, né? Então, a ansiedade é uma preocupação em relação ao futuro, como se alguma coisa ruim pudesse acontecer. Uma espécie assim de medo imaginário. O que é medo imaginário? É medo de morrer, é medo de errar, né, e ser criticado e rejeitado pelas pessoas, é medo de ser traído, é medo de doenças, né? Então,
vários tipos de medo. Cada pessoa vai ter um tipo de medo que tem a ver com a sua história de vida. Então, por exemplo, se alguém foi criado por um pai muito bravo, então é uma pessoa que vai crescer com medo de errar. Se uma pessoa foi criada por uma mãe que sempre estava preocupado assim com doenças, é uma pessoa que vai crescer com medo de doenças. Se alguém foi criado por um pai que traía e a mãe era desconfiada, então é uma pessoa que vai ter esses medos de traição, né? Então a ansiedade tem a ver com isso, com vários medos imaginários, né, que a gente pode ter. Sempre que a gente estiver diante de um perigo real, por exemplo, a gente vai na casa de uma pessoa desconhecida e um cachorro bravo vem para nos morder. Ou a gente vai fazer uma caminhada na mata e vê uma cobra. Ou então a gente vai atravessar a rua e um carro quase nos atropela. Sempre que a gente estiver diante de um perigo real, então o nosso corpo produz adrenalina e a adrenalina vai agir lá no sistema nervoso autônomo do cérebro. Ela desencadeia uma reação chamada assim, reação de luta ou fuga, que é uma reação de defesa. Então, quando a gente estiver diante de um perigo, a gente tem que ficar bem esperto, bem atento, em estado de alerta, para enfrentar ou para fugir, né? O que é o sistema nervoso autônomo? É tudo aquilo que funciona sozinho, sem a gente precisar comandar. Então, o que funciona sozinho? É o batimento cardíaco, é a respiração, tudo reações automáticas do nosso corpo. Então, quando a gente estiver diante de um perigo real, né, a adrenalina vai acionar lá no sistema nervoso autônomo essa reação de defesa, como se a gente tivesse um exército dentro da gente. E na ansiedade, esse perigo ele não está na nossa frente, ele está na nossa imaginação, ele está no futuro. Então, quanto mais a pessoa se preocupar com o futuro, como se alguma coisa ruim fosse acontecer, então mais o corpo vai produzir adrenalina. Então, a ansiedade tem muito a ver com o pensamento, que é chamado pensamento catastrófico, que é o que as pessoas chamam de fazer tempestade de copo d'água. E, ao mesmo tempo, a pessoa não acredita que ela é capaz de superar aquela situação. Então, quer dizer, a pessoa vê como um bicho de 7 cabeças, né? Então, é uma reação normal do nosso corpo, né? Tem muito a ver com adaptação às mudanças. Então, sempre que a gente estiver passando por uma mudança, até mudanças boas da vida, assim como mudar de cidade, começar um novo emprego, casar, ter filho, a gente vai ter uma reação normal de ansiedade, né? Só que quando essa ansiedade ela não passa, ela permanece e atrapalha assim o nosso dia a dia, então aí é que a gente chama de ansiedade patológica, né? Os animais têm essa reação de luta ou fuga, o cachorro, o gato. O homem das cavernas tinha essa reação de luta ou fuga, né? Só que o homem das cavernas não tinha o que nós temos, né? Que é a razão, a racionalidade, o pensamento. O homem das cavernas ele vivia só pelo instinto. E à medida que o homem foi evoluindo, né, desenvolvendo principalmente essa área frontal, que é a área do pensamento e da razão, então, devido à imaginação, o homem foi criando a ansiedade. Então, a ansiedade é um problema do mundo moderno, né? Principalmente em países, em sociedades assim que é muito competitiva, né? Que muito materialista, consumista. Então a gente tem muita preocupação assim com o nosso desempenho, ser bem-sucedido, desenvolver materialmente. Então por isso que a gente é muito ansioso. Mas assim, como é que a ansiedade vai se transformar numa coisa grave, né? Que é a síndrome do pânico? A pessoa começa a sentir esses
desconfortos no corpo, né, devido à ação de adrenalina, e a pessoa fica prestando muita atenção nessas sensações desconfortáveis, né? E elas interpretam como um sinal de perigo. Como a pessoa interpreta como um sinal de perigo, então o corpo vai produzir mais adrenalina, e daí vai aumentando como se fosse uma bola de neve. Então é como se o nosso cérebro, primeiro ele acredita num alarme falso. Só que o interessante é perceber que quando o cérebro percebe que é um alarme falso, ele acaba acionando um outro sistema que está ali junto no sistema nervoso autônomo, que chama sistema de recuperação. Então, esse sistema de recuperação faz o nosso corpo se acalmar. Então, o cérebro funciona assim. A gente tem o córtex, né, que é essa área mais assim, superficial, e uma das partes importantes é essa área aqui, que é a área do pensamento e da razão. Depois o cérebro ele vai afinando, né, para entrar na coluna, que é o tronco cerebral. Então, bem ali no meio do cérebro está a área instintiva, do medo, da fome, da agressividade, né, da sexualidade. Então, é ali que acontece o medo. E o medo ele tem que ser controlado pela razão, porque o medo ele é uma emoção, né? Então, ele tem que ser controlado pela razão, que é justamente essa área frontal. Então, em resumo, é isso, né? A ansiedade ela fica patológica, né? Uma ansiedade normal ela vai se transformar no pânico, que é um grande medo, porque a pessoa ela tem uma atenção seletiva nas suas sensações desagradáveis e interpreta de forma catastrófica aquelas sensações, né? Achando então que vai morrer, né, de infarto, vai ter um AVC, que vai enlouquecer, que vai perder o controle, e daí o corpo, justamente pela imaginação, ele vai produzindo mais e mais adrenalina, que vai virando uma bola de neve. Só que é interessante perceber o seguinte, que uma crise de pânico, ela atinge o seu ápice, o seu máximo em 10 minutos. Mas em 20 minutos ela cessa. Então não é uma coisa assim indefinida, né? Porque o nosso cérebro, ao perceber que não há perigo, que é um alarme falso, ele já vai acionar o sistema de recuperação e tudo volta ao normal. Alguns sintomas eles ainda ficam assim de forma leve, mas ele acaba se resolvendo mesmo que a gente não faça nada. Existem algumas técnicas que nós possamos fazer para evitar essa ansiedade? Uma forma de agir de forma preventiva? Sim. Existem algumas maneiras, né, da gente fazer com que o corpo produza menos adrenalina e acione lá aquele sistema de recuperação para nos acalmar, né? Uma das maneiras é o chamado relaxamento, né, que inclusive as pessoas que fazem yoga, elas aprendem muito bem isso, né? Então, o relaxamento, ele se faz assim, a pessoa respira fundo e solta o ar mais devagar do que o ar entrou. Geralmente o dobro do tempo. Então, se a pessoa respirar contando até 3, né? 1, 2, 3, ela vai soltar contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente pode fazer o relaxamento em qualquer lugar, se a gente estiver muito ansioso, mas de preferência, né, deitado na cama, de barriga para cima, com pouca luz ou sem luz, né? E além disso, né, quando a gente soltar o ar mais devagar do que o ar entrou, a gente tem que soltar os músculos do corpo. Então, a gente vai prestando atenção dos pés à cabeça, né,
soltando parte por parte do nosso corpo. A gente vai, assim, vendo cada músculo do nosso corpo e vai, quando soltar o ar, vai soltando aquelas partes, né, que a gente está prestando atenção. Então, por exemplo, se a gente, estando deitado de barriga para cima, aí a gente presta atenção nos nossos pés e percebe que eles estão assim, duros. Daí a gente solta o ar e os pés caem para o lado. Daí a gente vai subindo. Quando a gente chega na região da cintura, a gente vê que as mãos estão fechadas. Daí você solta o ar e abre as mãos. Aí vai subindo. Quando chega aqui, percebe que o ombro está encolhido. Daí você solta o ar e solta os ombros. E vai subindo. Quando chega aqui na região, né, da boca, percebe que os dentes estão apertados um contra o outro. Daí você afasta os dentes. Chegando aqui, percebe que os olhos estão apertados, que a testa está franzida, solta o ar e relaxa, né, essa região aqui do globo ocular. Uma das dificuldades de fazer o relaxamento é que a gente vai ter pensamentos que invadem a nossa mente, chamado de pensamentos automáticos. E a gente tem milhares desses pensamentos por dia. Então, o que a gente vai ter que fazer nessa hora? A gente tem que desviar esses pensamentos. Então, uma maneira interessante de fazer isso é buscar algum som assim monótono, contínuo, para a gente ficar prestando atenção. Por exemplo, o barulho de ar-condicionado, que faz aquele vento, chuva caindo, porque quando você presta atenção naquele som monótono, contínuo, aquilo vai hipnotizando a nossa mente, né? Então, se a gente relaxar o corpo, se a gente for desviando os pensamentos, né? Então a gente vai conseguir entrar em alfa, que é o nosso objetivo. Então, uma das maneiras de lidar com a ansiedade é o relaxamento e o que é chamado meditação. Então, meditação é deixar a mente vazia. Isso é um descanso para o nosso corpo e para a nossa mente. Outra maneira muito interessante é a distração. Então, a gente tem que se distrair do problema que a gente está passando, ou trabalhando, ou fazendo o que gosta. E outra maneira é identificar, né, qual que é o problema maior que a gente está passando e procurar informações para ver como resolver aquilo. E no caso do síndrome do pânico, a pessoa tem que, primeiro, conhecer o pânico, conhecer os sintomas, né, e saber que em toda a história da psiquiatria que foi estudado o pânico, há mais de 50 anos, nunca ninguém morreu da síndrome do pânico e nem nunca vai morrer, porque o nosso cérebro é inteligente e, como eu disse, depois de um certo tempo, 20 minutos, por aí, que o cérebro identificar que é um alarme falso, ele aciona o sistema de recuperação e o nosso corpo vai se acalmar. Outra coisa interessante do tratamento da síndrome do pânico é a gente se expor aos desconfortos físicos, né? Então, como é que a gente se expõe a desconfortos físicos? Tem várias técnicas, né? Por exemplo, correr por 1 minuto, né, parado no mesmo lugar, respirar através de um canudo por 2 minutos, olhar para uma lâmpada assim, né, fluorescente, depois tentar ler, ficar girando em torno de si mesmo, né, com o dedo apontado para o teto. Então, são exercícios que geram desconfortos e vai provocar sensações parecidas com o pânico, e daí a pessoa, ela sentindo aquilo e vendo que não acontece nada, ela vai se acostumando com as sensações desagradáveis e vai meio que se calejando, né? Outra coisa que dá para fazer é a pessoa buscar, então, redes de apoio, né? Pessoas que têm o mesmo problema, e, logicamente, então, fazer grupos, né? Fazer psicoterapia.
E também a pessoa identificar o que causou o pânico, né? E tentar resolver aquilo, se é uma separação, se é uma dívida, identificar, né, qual o problema que causou e tentando resolver, porque à medida que for resolvendo, certamente vai melhorar.